Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez temos connosco Paulo Amado. Ele é diretor das Edições do Gosto. A minha hesitação é porque é difícil defini-lo e catalogá-lo, como vocês vão ver, mas começamos por aí, como diretor das Edições do Gosto. Antes de mais, muito bem-vindo. Obrigado. Às nossas conversas que inspiram. Paulo, vamos começar com a pergunta que fazemos sempre. E neste caso vai ser genuinamente surpreendido, vai ser, que é, o que é que fizeste hoje pelo teu bem-estar e saúde mental? Então, tenho uma app e, como acordei a tempo, pus-me a apanhar sol na cama, porque há ali um ângulo em que entra o sol na janela e ouvir a app que manda lá uma frequência. E tenho esta ideia de que apanhar sol na cara de manhã que me dá assim um vigor, uma conexão e, portanto, e pensei sobre isso, que é, nesta vida tão apressada que levamos, como é que eu me entrego à minha pessoa? Como estou sempre ao serviço dos outros, de vez em quando tenho que pensar em mim. Então, de repente, estava ali e disse: que bom, estou aqui a pensar em mim. Estou aqui a tratar-me um bocado. No fundo, tiveste o teu momento logo para arrancar. De facto, sim, tive o meu momento. E, como sabes, ao longo desta nossa conversa, queremos explorar como é que nós criamos esses nossos momentos, como é que nós criamos esse equilíbrio entre nós e o serviço aos outros. Tu fizeste isso hoje, imagino que tenhas feito isso um pouco ao longo da tua vida. Fazendo aqui um pouco um pequeno flashback, tu és natural de Olhão, do Algarve. Recordas-te se sempre tiveste essa capacidade de criar esses equilíbrios? Lembras-te dos momentos de desequilíbrio versus equilíbrio? Como é que tu foste gerindo essa questão? Eu, em tenra idade, tive que me deparar perante os pais que cada um segue para o seu lado e nesse ponto eu pensava, né? E depois habituei-me a fazer balanços. E esses balanços era uma espécie de pés no chão. Sabes que eu lido muito com forte ascensão. Parte do meu trabalho, do ponto de vista profissional, é incidir bruta luz sobre uma pessoa. Eu organizo congressos, prémios, concursos. E há uma coisa que eu digo à primeira oportunidade a quem ganha ou a quem tem a luz perante ele. E que é, olha, que nada de muito mau ou de muito bom te desvie do teu caminho. Portanto, aconteceu agora isto, tu antes não existias da mesma maneira e não é por teres agora este prémio, teres ganho, que vais passar a existir de outra maneira. Portanto, pensa bem no teu caminho e leva-o por diante. E de resto eu apliquei de alguma maneira isso para mim e então só que depois houve ali uma altura na tenra idade em que me deparei com a religião de uma maneira bastante profunda, assustadora até. E essa religião impingiu-me uma ideia de que todos os dias eu tinha que preparar a salvação. Mais tarde separei-me dessa religião, felizmente. Tive que escrever um livro sobre isso, o que faz Deus quando se sente sozinho, para de alguma maneira espiar esses temas. E portanto, acho que ao longo da minha vida, eu tenho 52 anos, fui aprendendo, mas já trazia assim alguns mecanismos de defesa. E portanto, hoje aqui estou, há 10 anos com consultas regulares no psicólogo, mas tranquilas, com boas perspectivas. E sim, portanto, acho que é preciso normalizar isto do psicólogo. Eu próprio, antes de ir a primeira vez, pensei, mas isso psicólogo é só para a gente não está bem. Olha, eu aqui estraguei aqui o meu dedo e fui ao médico. Portanto, se há alguma coisa que é preciso, algum apoio necessário aqui, neste outro órgão, nesta outra extremidade, como esta, acho que é importante. Vamos continuar a aproveitar e a puxar esse fio da luz, esse tema da luz que tu estavas a falar. Acordaste com luz, dizes que muito do teu trabalho é proporcionar o foco de luz sobre os outros. Quando decides, mas ao mesmo tempo, imagino que isso seja uma forma de tu próprio te resguardares, porque sabes o que é que custa estar com os holofotes em cima. Boa pergunta. Esse teu lado, vá lá, mais resguardado,
não é? Dirigir a luz para os outros e não necessariamente para ti, é algo que tu reconheces no teu percurso? Porque eu sei que, por exemplo, tu foste para estudar para Lisboa num curso, lá está, conservador, que não é um curso de holofotes, o direito, não é? A Sim, pessoa que está por trás, a pessoa que organiza as claro. leis, as regras. Claro que depois a coisa não foi por aí, mas pode ter a ver com isso, de alguma forma? Então, eu fui para esse curso porque o meu pai é que me ajudou a sair de Olhão para ir para a universidade e eu queria ir para a literatura. E ele teve uma frase mítica que diz: meu filho, os advogados também escrevem livros. Em boa hora, fui logo para a Associação de Estudantes e para o grupo de teatro e isso acabou-se. Mas estavas a convocar em um tema muito interessante e que tem que ver com a gestão, o posicionamento vá e o ocaso face à luz. Eu faço esse posicionamento porque eu sei que a luz queima e para além de não tenho grandes ânsias de destaque. E, portanto, eu estou melhor atrás da luz e nem sei, nem me apetece estar muito à frente da luz. Não, eu sou mais de agir para a construção do que ter a luz em cima. Outra coisa com a qual eu também ligo e que tem que ver com a idade, que é o ocaso. Estas profissões da cozinha têm agora enormes destaques, começaram a ter há alguns anos atrás, nós já estamos ligados a essa luz por trás há muitos anos, mas chega uma idade em que estas profissões de mão de obra intensiva obrigam ao descanso, mesmo antes da reforma. Ou então chega a reforma e de repente a pessoa sai de cena. E então eu tenho estas duas atenções. No caso 3, para mim, que prefiro estar por detrás da luz e estou plenamente confortável com isso, porque estou habituado a montar palcos para apresentar os outros. Os que estão na luz, que já comentei, aos quais faço o meu trabalho de acompanhamento, e depois aqueles que saem da luz. E todos estes temas vou abordando no meu congresso. Posso dizer que um dos temas foi a idade. Imagina, um congresso de cozinha que tem como tema a idade. Porquê? Porque as pessoas da cozinha, as pessoas que trabalham na cozinha, devem pensar sobre elas próprias e a comunidade deve ser sensível aos seus temas atuais ou futuros. É claro que o pessoal, quando é novo, não quer pensar que chega a velho, mas se chega a velho e se lhe vai acontecer isso, então eu sinto-me na obrigação de convocar esses temas. E já agora, a talho de foice, dir-te-ia os temas dos meus últimos congressos de cozinha. 2020, saúde mental. Saúde mental, porque estávamos no Covid, e sinceramente, naquela altura a gente não sabia o que é que ia ser. Se morríamos, se não morríamos. E eu tinha este tema preso, que é o tema da saúde mental em profissões de desgaste rápido, especificamente estas da restauração. Então disse, é agora, não quer saber. E aquilo foi alta ruptura. Só que quando fiz portanto, esse tema do Congresso, já estava em curso um movimento que nós tínhamos lançado, que se chama Nós as Pessoas, e que é um movimento de apoio à saúde mental em restauração. Em 2021 fizemos sobre pessoas, natureza e gastronomia, e nasce agora um movimento que se chama Coletivo, com vista a consciencializar os cozinheiros sobre a produção consciente. Em 2022, curso livre de cozinha, para conectar ao congresso que se chamou Conexão Africana, para evidenciar as pessoas que, fazendo parte da nossa sociedade, não entram no sistema de reconhecimento. Na maioria são africanos, mas agora começam por ser, à medida que o país também se foi abrindo, de outras nacionalidades, porque o protótipo da pessoa na cozinha é um homem novo e branco. E eu queria muito mudar isso. E, portanto, género, mais mulheres. Noutras alturas chegaremos a, espero eu, que agora os tempos parece que não vão por aí, a abrir uma abertura de género mais efetiva e depois os temas da diversidade humana. Paulo, uma nota. Consegui que durante 5 minutos da nossa conversa não falássemos de gastronomia, o que para mim já foi uma aposta pessoal que eu fiz Mas comigo podemos próprio. não falar Não, então. não, pelo contrário, eu acho que era inevitável nós falarmos, e sobretudo a tua visão Mas, muito humana. sabes que eu pensei que estávamos sempre a falar de gastronomia. Mas era aí que eu queria chegar. Por um lado, a gastronomia acaba por definir o teu percurso profissional, mas também, de certa forma, o teu percurso pessoal também, porque a tua visão, o teu discurso sobre o que é isto da gastronomia, a mim pessoalmente, que sou um leigo, é muito caro, no sentido em que tu olhas para a gastronomia e mostras como é algo que está na interseção de toda a nossa cultura. Está na interseção, como já disseste, das relações de género, ou seja, as questões de poder, a presença maior ou menor dos vários géneros no setor, as questões do burnout, também já falaste, e também é muito caro para nós, porque saúde mental no local de trabalho é algo
absolutamente essencial nos dias de hoje. E, portanto, eu estava ansioso para começarmos a falar, mas ao mesmo tempo fiz uma aposta comigo próprio para não começarmos a falar sobre isso. Mas agora que chegámos aí, Mas podemos não falar, é como queiras. eu quero pegar precisamente e puxar por uma série de pontas que tu já nos deixaste agora nos últimos minutos, que é... E me interessa particularmente este teu projeto Nós e as Pessoas, porque toca perto e bate perto de um dos temas-chave aqui no nosso projeto, na Oeste Respira, que é que a saúde mental é um contínuo na nossa vida, é um contínuo no nosso dia-a-dia, portanto, estejamos nós em família, em amigos e no trabalho, não devemos ir nos despindo de saúde mental, devemos tentar mantê-la. E este projeto convoca muito isso. Convoca, entre outros temas, mas convoca este tema da saúde mental no local de trabalho. Porquê é que tu sentiste necessidade de pôr, lá está, voltamos ao foco, neste tema em concreto, o burnout em certas indústrias que se sente muito, e a hotelaria e a restauração é uma delas. Porquê é que sentiste essa necessidade? Veio de ti, veio do que observaste? Ok. Antes de mais, uma palavra só sobre isto da gastronomia. Isto são pessoas a existir e que têm os mesmos desafios que têm os advogados, os arquitetos, os mecânicos, os condutores de embarcações marítimas, de autocarros. Portanto, isto é tudo gente que está a existir socialmente e eu, olha, vim aqui parar, tenho que fazer o meu papel. Não é? Agora, porquê é que eu fiz? Porque eu sabia das histórias da mão de obra intensiva. E a coisa é assim. Este é um setor que não tem boa academia, tem parca. Existem 200 escolas que ensinam estes temas, mas são tudo escolas médias. 2 ou 3 que são escolas superiores. Há uma certa herança da passagem do conhecimento na oralidade. Já está a implementar-se uma outra dinâmica. No entanto, quando eu entro há 26 anos, eu ainda ouço histórias de pessoas com outra idade dizer: o meu mestre viu-me a tentar fazer massa folhada, foi lá, deitou aquilo todo ao chão e ainda me bateu. Então, há aqui um tema que ainda, eu acredito muito que esta geração vá cortar, mas que é assim, vítima, vilão, vítima, vilão. O que é que isto quer dizer? Eu sou o vilão porque fui vítima e vou ter vítimas que vão ser vilões. Isto eu vi à minha frente. Portanto, este homem da massa folhada, claro que depois na cozinha transformou-se num vilão que fez outras vítimas que se transformaram em vilões. E eu queria cortar o ciclo. Esse ciclo gera o quê? Pessoas a existir sem perspectiva e que são escravos do trabalho. Então, a pessoa entra no trabalho, está ali em locais que agora, repito, já houve evolução da tecnologia que fez com que as cozinhas pudessem ser menos calorosas, ou melhor, a temperatura pudesse ser mais controlada, mas noutras alturas não era assim. E, portanto, as pessoas estão ali 10, 12, 14 horas a trabalhar. Entretanto, nós, enquanto clientes, estamos lá e eles estão a trabalhar. Nós vamos embora, eles ficam lá, têm que limpar a cozinha, têm que fazer algumas preparações para o dia seguinte. 1, 2 da manhã, acabou. Eles têm que fazer o cool down. Ou vai uma pinguinha, ou vai outro tipo de acontecimento para dar ânimo e depois gera-se ali uma repetição e no dia seguinte, às 9 da manhã, 10 da manhã, é preciso continuar. E eu conheci pessoas, e conheço pessoas, que perante esse fenómeno ficaram dependentes. E então estavam só a existir e era preciso existir, porque depois o que é que se passa? Essa repetição leva ao burnout, que agora sabemos o que é, mas na altura dizíamos que a pessoa não está bem e ficava, teve uma depressão, teve não sei o quê. E então eu tinha essa consciência e queria alertar para isso. Portanto, há fatores que têm que ver com a atitude, as drogas, o álcool, o trabalho intensivo, as condições de relacionamento entre as pessoas e esta ideia de vítima-vilão. Eu tinha isto, só que não conseguia endereçar. Entretanto, veio o Covid e eu disse, é agora. Sinceramente, acho que foi a maior ruptura que eu fiz do ponto de vista profissional, que foi, aqui está o tema. E meti o tema em cima da mesa e agora aqui está o projeto, já há 5 anos, que se chama Nós as Pessoas e que tem 3 pilares. Um primeiro que é toda a gente a preto e branco e ao mesmo tempo estamos a jogar em diversas outras áreas. Todos iguais. Algumas entrevistas e tal. Um segundo, portanto, mostrar as pessoas, primeiro pilar. Segundo pilar, ferramentas.
ferramentas para a mudança. Testemunhos, workshops, artigos vários, para fomentar a primeira consciencialização e depois a possibilidade de mudança. E um terceiro, para uma empresa privada tem altos desafios, que é nós suportarmos um conjunto de consultas por pessoa. São 12 consultas através de um protocolo que temos com uma entidade, em que nós é que suportamos esse valor, as pessoas inscrevem-se e depois fazem. Claro que não temos infinitos, todos os anos abrimos umas vagas, que é aquilo que nós conseguimos suportar, e pronto. E depois as pessoas fazem lá o seu percurso, anonimamente, não sabemos nada. De vez em quando há alguém que me diz, fiz e tal, gostei e tal. E eu fico contente. Mas... Essa é de facto uma aposta improvável e uma aposta de alto risco, que a mim pessoalmente me surpreendeu, que não conhecia antes de ter que pesquisar um pouco sobre o teu trabalho. E de facto isto revela como o setor da restauração em particular acaba por ser um microcosmo de uma série de tensões que o nosso país vive, não é? E tudo aquilo que muito disseste, bem colocado. E tudo aquilo que tu disseste, esses modelos às vezes um pouco mais tóxicos de poder, aquela glorificação do líder bruto e intransigente, que depois os mídias amplificam. Eu não vou citar nomes de chefes de cozinha que capitalizam nessa imagem, real ou não real, mas é essa a imagem que eles cultivam, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E pode ser uma performance, pode ser performativo, eu acredito que sim, mas não deixa de ser uma representação dessas tradições um pouco improdutivas para a saúde mental. Concordas que ainda há esses modelos vigentes neste setor e neste, como microcosmos de outros setores que existem da economia? Sim, a coisa ainda está muito desequilibrada a vários níveis. Há quem diga que é por isso que as mulheres se protegem e preferem não andar neste tipo de ambientes, e de facto há muito menos mulheres a trabalhar. Há muito menos mulheres a trabalhar neste sistema, porque há diferentes sistemas. Há um tipo de restauração de dia a dia, que é suportado na maior parte por mulheres, e no caso de Lisboa, muitas mulheres de origem africana suportam a construção diária da cozinha regional portuguesa. E, no entanto, não as vês no sistema de reconhecimento. São a força de trabalho de base. São a força de trabalho, é uma espécie de alimentação e é um nível básico da restauração. E depois há um nível mais estruturado, muito comercial, e isso aí face à falta de vontade dos portugueses, surgiu uma boa oportunidade para quem não é português de arranjar um trabalho e de levar por diante a sua vida. É outro tipo, cadeias, os próprios supermercados também, que antes não tinham restauração, agora já têm. Depois há um tipo de restauração lá mais para cima, que se chama casual ou fine casual, ou então fine dining, restauração gastronómica, que puxa muito o trabalhar sobre o produto, e aí a apresentação, lógicas internacionais, e aí o tema é muito masculino. Porém, o que eu fiz é que é mais por aí que eu toco do que cá em baixo, porque quer dizer, nós somos um povo de milhões, eu toco em milhares. E os milhares da restauração de dia a dia são como a maior parte das empresas em Portugal. Menos de 10 pessoas, empresas familiares, aquilo está tudo misturado, o bolso e a caixa, aquilo é a nossa vida, portanto é a nossa família, estão lá o pai, o filho, a mãe, a mulher, portanto está lá toda a gente. Lá mais para cima é diferente, também pode haver relações familiares, mas há ali uma outra estruturação e de facto impera o masculino. No entanto, desde há 5 anos para cá, e curiosamente também rimou mais ou menos com o Covid, eu que andava na minha lufa-lufa de jovem empresário, a tentar sobreviver, que é isso que faz quem tem uma empresa em Portugal, anda com estes altos e baixos, e depois pensei, aqui há uma coisa que não está bem, mas são homens. Eu próprio pensei, quer dizer, houve uma outra mulher que também me dizia-me, depois eu chamava, eu convidava, mas não há mais ninguém, que curiosamente é o que algumas entidades dizem ainda hoje. Então o que é que eu fiz? Pronto, disse, nós temos que fazer 50-50. E portanto é isso que fazemos até hoje, mas em todas as nossas atividades temos um conjunto, uma cartilha, uma boa cartilha de valores, em que um desses é esse, o equilíbrio de género. E portanto trabalhamos para isso. Regressando um pouco àquilo que falavas há bocado, aquela descrição que tu fizeste, quase, vá lá, piramidal, da forma como se organiza esta indústria. Ou seja, temos aqui na base
uma força de trabalho quase indiferenciada, de baixas qualificações, de origem migrante ou semi-migrante, depois um nível intermédio mais técnico e depois um nível de topo, lá está, quase gourmet, altamente sofisticado, o que, ironicamente ou não, podia-se dizer que é a economia portuguesa, ou seja, a economia portuguesa em muitos setores-chave está organizada assim. E até que ponto é que esta estrutura, vá lá, mantendo a imagem piramidal, não é uma fonte de tensões, ela própria, ou seja, não deveríamos mudar a organização do setor, ou isto é inevitável, ou seja, Portugal é como é, a economia portuguesa está organizada assim, neste setor e noutros, e temos que viver com as tensões e a pressão sobre a nossa saúde mental, sobre as nossas relações profissionais, pessoais, que isso necessariamente acarreta essa estrutura mais piramidal, de um certo poder às pessoas de topo e às pessoas de base, parece quase feudal, não é? Estava aqui, enquanto falava, estava a pensar. Agora há pouco tempo, a padaria portuguesa, que é uma rede de Uhum. cafetarias, padarias, foi vendida. E na notícia dizia que tem um turnover anual de 100%. Fiquei a pensar. A mim não me surpreende. Não? Então, de facto é como dizes, de alguma maneira este setor espelha o país, porque este setor faz parte do país, mas cada segmento tem as suas idiosincrasias, não é? E curiosamente, não é por estar lá no topo que a coisa funciona melhor, porque continua a pagar mal. As pessoas continuam a ter jornadas de trabalho muito longas e a receber os 1000 euros, ou menos, ou um bocadinho mais. Portanto, há aqui um desequilíbrio. Nós queremos oferecer esse tipo de restauração, mas depois não cobramos o suficiente para que as pessoas ganhem o suficiente para serem bem pagas. E, no entanto, acontece aqui um fenómeno que ainda não referimos e que tem que ver com o turismo. E, portanto, nós somos um país barato. Para que os portugueses aguentem, e que mesmo assim é acima das necessidades, aquilo tem um preço. Que é barato para os turistas e é caro para nós. Há uma coisa aqui não está bem, não é? Portanto, mais vale que seja muito caro para nós, a gente não vai lá e vão só os turistas. Mas depois, como é que se fazia? E existem alguns locais assim. Bom, então, Portugal tem tido, depois da Expo 98, foi assim, crescemos assim, mas brutalmente em número de turistas que nos visitam todo o ano. E temos uma restauração que é responsável por acolher essa gente toda e que tem os seus desafios. E essa restauração não tem qualificação, nem as escolas sequer produzem gente suficiente para trabalhar. E, portanto, há gente que vem de outras áreas e que vai trabalhar para essa restauração básica e até para a intermédia e mesmo para a alta. Portanto, de alta a baixo, há um problema de mão de obra gigante. No entanto, mesmo havendo esse problema de mão de obra, paga-se pouco. E, portanto, há uns parcos milhares que ganham alguma coisa de jeito, mas a maior parte das pessoas não ganha Ou nada seja, de jeito. isto quase o paradoxo em que se depara este setor, e eu diria que grandes partes da economia portuguesa, em que há setores não qualificados em que os portugueses, ou por não quererem, ou por não serem em número suficiente, não asseguram esse serviço. Isso, por seu turno, acarreta situações, como disseste, de precariedade laboral, de baixos salários, que por sua vez acarreta conflitualidade, quer dentro, quer fora dessas estruturas. Portanto, será que o país tem que repensar o seu modelo quase de desenvolvimento social e económico e com isto estas relações todas de poder, de remuneração, etc. Sem dúvida que tem, e os problemas, mais uma vez, que tocam a restauração são os problemas de todos os portugueses. Como é que uma pessoa que trabalha num restaurante fino a ganhar 1000 euros, 1100, 1200, paga uma casa em Lisboa? Não paga. E a que horas é que sai? Pode ser à meia-noite, 1, 2 da manhã. Então tem que ir para a periferia e depois volta no outro dia. Que vida é esta? Está a viver uma pessoa? Parece que é uma condenação. Fui condenado. Portanto, daí que o pessoal mais novo já tenha. Parece-me que já passou o pico das pessoas quererem muito trabalhar neste setor que houve aí há uns 10 anos, porque, por causa dos programas de televisão, então toda a gente queria ser chefe. Agora, continua a existir muita gente que quer ser chefe e que faz o seu sacrifício ou que tem patrocínio familiar ou riqueza pessoal para poder aguentar este tipo de coisa. E se conseguir ir para o estrangeiro e então estudar no estrangeiro, de repente há ali uma espécie de um enamoramento pela experiência do estrangeiro que é uma coisa louca e, portanto, chega cá com alto crédito. Ou então fica por lá
porque as condições são diferentes, porque a estruturação social de outros países é diferente da nossa. Isto parece-me que andou para a frente em 50 anos assim de uma maneira. Olha, eu, tanto como disse há pouco, tenho 52. E então, a dada altura, fazendo a minha vida, adolescente, sei lá, fui percebendo, mas isto é um país em construção. E mais tarde, quando cheguei à capacidade de ação, achei muito bom, porque se é um país em construção, quer dizer que eu posso fazer. E eu digo-te honestamente, não há nada na minha área que eu não queira fazer, que eu não imagino fazer, que me seja impossível. Epá, é claro que eu não quero fazer uma Torre Eiffel em croissants nem em bolas de Berlim. Não é isso que eu estou a falar. Estou a dizer que é possível e, portanto, a pessoa dedica-se a isso, acha as parcerias, sonha, não consegue de uma maneira, não consegue de outra, não consegue de todo, tenta outra coisa qualquer e, portanto, é isso. Mas Acho isso é que uma nota positiva, porque apesar de tudo o que falámos nesta conversa, estás a dizer que ainda assim é possível encontrar espaços de, entre aspas, empreendedorismo e de liberdade, apesar de todos os constrangimentos, toda esta cultura, todos estes hábitos enraizados, todas as. Há agora está muito na moda o ressentimento, não é? Parece que todos nós estamos ressentidos e votamos de forma ressentida. Parece que tudo nos é devido, mas afinal, se calhar, podemos ter uma visão mais positiva. Também há muitas oportunidades. sem dúvida, nós estamos perante um país que já tendo muitos séculos de história, se renova, se constrói e que é uma democracia muito nova e, como já vimos, até muito suscetível, porém cheia de oportunidades. E eu tenho 3 filhas, com diferentes idades, 31, 21, 17, e elas estão perante o acontecimento. Eu só me interessa que elas sejam boas pessoas, porque elas vão encontrar o seu caminho. A de 31 já encontrou, a de 21 está a encontrar e a de 17 ainda vai encontrar. E, portanto, olho para a nossa sociedade e para o nosso país como o lugar de oportunidades. Aqui estamos. hum, agora ia dizer, somos boas pessoas. Então deixa-me fazer-te a nossa pergunta de fecho, porque é para completar essa tua frase, que é, começámos a falar hoje com a tua experiência do dia, o que é que tu fizeste hoje, vamos aproveitar isso para falar agora, para fechar. E o que é que nós, como comunidade, como coletivo, como sociedade, como tu queiras pensar, o que é que nós precisamos de fazer mais para melhorarmos o nosso bem-estar e saúde mental como coletivo? Eu acho que precisamos definitivamente ter mais atenção ao outro, porque houve aqui qualquer coisa no meio disto que nos trouxe aqui uns vislumbres de rei da Arábia, que a gente não quer saber de ninguém. Não, nós somos interdependentes. Portanto, a consciência da interdependência acho que é assim, tipo, a chave, que é desde a pequena comunidade do vizinho, que é o nosso centro que está ali à volta, ainda que fisicamente, depois emocionalmente, eventualmente, a família e amigos, a noção de país. E parece-me que precisamos de tomar mais consciência de uma interdependência. O que quer dizer que sim, temos que parar para ver porque é que a pessoa está deitada no chão. E que sim, temos que não deitar o papel para o chão. E que sim, temos que ajudar a velhinha ou velhinha a atravessar a rua, o cego, o que quer que seja. Epá, eu nasci nisso. Eu nasci lá em Olhão e a vida era assim. Entretanto, as coisas mudaram um bocado. Pois, mas eu não quero mudar nesse aspecto. Eu quero então fazer voltar atrás aquela ideia de comunidade. Sabes que aquilo foi, há lá um bairro em Olhão e que foi assim. As pessoas não tinham casa. E depois dá-se o 25 de Abril. E estavam lá casas feitas. Então o Zeca tirou os olhos, meteu lá um ferro e as pessoas foram para as casas que depois vieram legalizar-se. A minha mãe foi para uma dessas casas. Chegou a vizinha com 2 filhos e tinha ficado na casa ao lado. E ela, como só tinha um filho, disse: então olha, vamos trocar, que eu só tenho um, você tem 2, fica aqui com esta que tem mais um quarto. E assim ficamos. Não interpretem isto como um apelo à ocupação de casas, mas sim para que sejamos todos mais interdependentes. Até breve.